Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o empresário e consultor Maxwell Rodrigues e o diretor do Procon Santos, Rafael Quaresma. Vamos às notícias do dia. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, autorizou na noite desta quarta-feira a abertura de 2 processos para investigar o PMDB e o PP na Operação Lava Jato. A apuração foi pedida na última terça pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, corregedora do TSE. Segundo o ministro, a gravidade das condutas poderá levar até mesmo à cassação dos registros dos partidos. No entanto, o início da investigação deverá aguardar pelo menos até o próximo dia 23 de agosto. Primeiramente, eu agradeço a participação de vocês. Rafael, mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui no programa. Maxwell, obrigada, bom dia para vocês, obrigado por terem vindo aqui no programa. A gente abre sempre o bloco, a gente abre o programa falando de política nacional. Uma notícia dessa, a gente chega a perguntar, né? Como seria se partidos como o PT recebesse fosse cassado, né? É uma notícia que a gente já viu de tudo nessas investigações, mas uma notícia dessa, depois de tantos anos de política, um partido grande como esse ser cassado é uma novidade aí. Sem dúvida, Paula. E bom dia, telespectadores, bom dia, Rafael. Principalmente hoje a responsabilidade é muito grande, nós temos a minha assessora presente, então a responsabilidade é maior sempre de estar presente na bancada. Dia dos Pais está aí? Dia então dos Pais, ela vem fez questão de estar comigo e me acompanhando. Deixar já um beijão para minhas 2 filhas, aproveitando aí, desejar também um ótimo Dia dos Pais para todos os nossos telespectadores. Em relação à pergunta colocada, Paula, é bastante importante a gente frisar que se esses métodos continuarem da forma como estão, nós vamos acabar derretendo o país, né? Isso vem ocorrendo e a política no cenário nacional, ela vem, de certa forma, agindo a fim de paralisar todos os processos que existem hoje no intuito dos interesses individuais. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos ter um novo modelo político. É de suma importância que a partir de determinado momento que já se passou, nós já perdemos esse tempo, nós possamos ter uma nova política aonde não só as questões partidárias, mas também outras questões relacionadas também à questão econômica possam suprir todos os interesses dos indivíduos dentro do nosso país. Hoje, a política, de um modo geral, ela vem se apoderando do processo jurídico a fim de defender os interesses unilaterais. Ou seja, o PT defende os interesses dele versus o PMDB e assim sucessivamente. E a gente está derretendo o país. Nós temos que avançar e, consequentemente, nos preocupar com o futuro que nós teremos daqui para frente. Eu venho pontuando isso de forma significativa e até propriamente o processo hoje que estão tentando mover contra o atual presidente em exercício, Michel Temer, é um processo que, notoriamente, ele não conseguirá avançar. Haja visto o prazo que o Temer tem hoje para desenvolver a política. Então, nós estamos aí falando em algo em torno de 2 anos. Um processo de impeachment, ele vai demandar 2 anos. Então, eu acho que está mais do que no momento de sentar os políticos todos no modo geral e atuar a fim dos interesses do país, não dos interesses próprios. Quanto à questão partidária, eu creio que nós diminuindo o volume de partido que nós temos hoje, consequentemente nós teremos uma política muito mais saudável no Brasil. Rafael, bom dia. Bom dia. E você acredita também que o andamento desse processo poderia derrubar partidos inteiros, como no caso aí o PT? Olha, eu acho que há sempre esse risco, não é? Há essa possibilidade, quero também deixar registrado o meu bom dia aos telespectadores, o meu parabéns a você, não é? Que hoje é seu aniversário, então deixar isso registrado também no ar para a posteridade.
Um abraço especial ao meu amigo Maxwell, acompanhado da sua filha mais nova, Manu, e não dá essa ideia, viu, Max? Porque eu tenho as duas pequenas também, as minhas são terroristas. Vai virar moda, vai virar moda. A gente vai ter uma plateia aqui no programa. A gente vai mudar o programa para um programa infantil. Mas traga bem agasalhada, porque o ar-condicionado aqui é bem forte. Que é uma câmara frigorífica, não é? A gente de terno e gravata sofre menos do que as mulheres. Sim. Também quero deixar registrado o meu abraço aos pais, não é? Domingo é o nosso dia, meu e do Max, e inclusive estaremos juntos no domingo para assistir Santos e Atlético Mineiro. Então, feitos esses registros e indo de encontro à sua pergunta, a gente aqui acaba replicando, copiando muito os Estados Unidos, não é? Esse modelo político deles a gente podia replicar aqui, a gente podia copiar. Lá, já que nós temos dois partidos, não é? Deixando de lado os independentes, mas o Partido Democrata e o Republicano, eu tenho certeza, e aí seria interessante nós ouvirmos, não é? Filósofos, cientistas políticos, porque eu tenho certeza que nós não temos tanta ideologia como nós temos de partido. Então, se você pegar, isso o telespectador pode fazer no site de qualquer partido, não é? Na internet, e olhar a ficha do partido, a ideologia do partido, você vai ver que as histórias se repetem. Você vai ver que, na verdade, não há tanta riqueza de ideias assim a justificar os partidos. Agora, a lógica do sistema é perversa, ela força com que aqueles que tenham ascensão ou que tenham interesse em determinadas candidaturas, sobretudo majoritárias, acabem enveredando para a idealização de partidos, enfim, coisas nesse sentido. Então, e o Supremo, também acredito, né, o TSE, mas também o Supremo Tribunal Federal, ele depois que permitiu lá, enfim, derrubou a cláusula de barreira, acabou incentivando de certa maneira o que a gente vem vivenciando nos dias atuais. Então, é um momento, já que o direito é cíclico, já que essa análise ela não é perene, ela é contínua, pode, obviamente, agora se colocar um freio nisso tudo e pensar daqui adiante, porque, como disse o Maxwell também, a situação do jeito que está e essas sucessivas, né, explorações no sentido relacionado à crise política, etc., acaba prejudicando quem talvez a gente pense menos, né, que é o país. Então, o país acaba sendo o maior prejudicado por conta de todos esses percalços e de todas essas situações. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Concorda, Maxwell? Quando a gente fala em ideologia, eu acho que está bastante ultrapassado, principalmente hoje, Rafael, Paula e telespectadores, em virtude dessa filosofia partidária. Eu acho que isso deixou de existir faz muito tempo, né? Os interesses hoje, eles são muito mais direcionados às questões individuais dos políticos que lá estão, do que, consequentemente, a própria ideologia partidária. Então, fruto disso, eu acho que o Rafael tá bastante correto na afirmação. Eu acho que a gente tem que suprimir essa quantidade de partidos que nós temos hoje, porque ela é estratosférica. E consequentemente a isso, o que é mais importante a gente frisar é que, fruto dessa quantidade muito grande de partidos, a gente não tem uma solução de continuidade. A gente percebe isso em todas as esferas, principalmente na iniciativa privada, onde você tem uma troca significativa de presidente, diretores e assim sucessivamente. Se em 4 anos já é muito difícil você colocar um planejamento em execução, em virtude de toda a burocracia que nós temos dentro do país, como é que um presidente ou um diretor de uma estatal consegue dar andamento em qualquer interesse, seja ele lá qual for, num prazo de 6 meses? É impossível algo nesse sentido ocorrer. Então, se você conseguir, de alguma forma, minimizar isto, eu acho que nós seremos muito mais produtivo. Nós temos que ter uma percepção de país muito relacionada, no meu entendimento, ao Chile. O Chile fez um foco hoje mais direcionado às questões privadas, ou seja, o país atua como se fosse uma empresa, com essa ideologia, com esse princípio, e isso é muito mais produtivo para o interesse nacional do que os interesses individuais. Até porque o que a gente vê no cenário brasileiro hoje são políticos pulando de um partido para outro, com vias assim, de estratégia para conseguir, por causa da quantidade de votos que o partido recebe. Então, assim, é isso que a gente vê. Eles sempre numa estratégia, o político
político, ele joga xadrez o tempo inteiro para tudo, seja para continuar no governo, como Cunha fez de tudo para que ele continuasse ali. A Dilma também continua fazendo, até essa semana tiveram algumas mudanças do que toda semana a gente conversa aqui na sexta-feira, né? Traz assuntos portuários, a gente não falou, essa semana houve um avanço, a Dilma realmente vai ser julgada aí até o final do mês. Queria saber a sua opinião também, Maxwell, sobre isso, mas tem essa questão dos políticos, eles pularem de um partido para outro, sempre como uma estratégia para conseguir assumir algum cargo importante, né? O que se percebe é que não existe mais ideologia, né? Exatamente. A estratégia individual, em função dos interesses, ela está muito mais à frente do que a própria ideologia. Isso é a mais pura verdade. No tocante a Dilma, nós já dissemos isso em outras oportunidades, eu acho que isso é algo já ultrapassado. A Dilma, efetivamente, ela dificilmente volta a assumir o poder. Enquanto aos partidos, o interesse é muito mais no poder do que necessariamente na ideologia. Rafael, concorda? Para a gente encerrar? Concordo, sim. Só quero aproveitar o gancho do Maxwell lá em relação a essa troca que acontece, né, em postos importantes da administração, do alto escalão, sobretudo no federal. E se a gente parasse para pensar e analisar verdadeiramente o impacto disso, porque cada troca que tem, até a pessoa se ambientar, e muitas das vezes, pelo menos antes até do afastamento, né, da presidente, mas naquela última e derradeira tentativa de composição para ganhar uma sobrevida dela no governo, nós tivemos casos, de ministro nomeado que não assumiu, mas também de ministros que ficaram no cargo por semanas, dias, e isso e nada é a mesma coisa, não é? Até a pessoa chegar, se ambientar, tomar pé da situação, leva um tempo, né? As estruturas, elas são bastante grandes, de tal modo que algumas tentativas nesse sentido, sobretudo em relação à agência reguladora, né? Na agência reguladora, os dirigentes, enfim, os presidentes, eles têm mandato para evitar que haja essa partidarização, politização, enfim, nomeação eminentemente política. Mas até isso, em alguns casos, se tenta reverter, se tenta mexer para também utilizar como massa de manobra. E aí é um problema, porque volta de novo para o plano secundário, enfim, a questão relacionada aos interesses do país, aos interesses públicos, né? O interesse público que deve sempre prevalecer e, portanto, a gente não aproveita da melhor forma toda aquela estrutura que a gente tem para colocar à disposição da população. Um grande exemplo disso, Paulo, se eu puder, se você me permitir, é a quantidade de candidatos que nós vamos perceber nessas próximas eleições. Eu não quero crer que todos esses candidatos que estarão concorrendo ao pleito público tenham interesses ideológicos. Nós percebemos que isso hoje vem se tornando muito mais uma maneira de se tornar empregado a fim de atender os interesses individuais do que, consequentemente, a uma ideologia para transformar uma sociedade. Eu acho que o princípio político é esse. Você tem que ter uma ideologia a fim de transformar o meio no qual você convive. No programa de ontem, o Rogério Conde participou do programa e nós falamos até da questão de vereadores, por exemplo, não terem salário. Que em outros países isso acontece. Os vereadores, eles trabalham, eles têm o próprio emprego, né? E eles trabalham para o governo, trabalham para a população, na verdade, de graça. De uma forma gratuita, que eu acho que isso, no Brasil, diante da situação que está, era algo a realmente se pensar. Eu tenho um pensamento um pouco diferente nesse sentido. Sim. Eu acho que o mundo ele deve ser capitalista, ou seja, o mundo ele gira em função da economia. Se nós pudéssemos hoje, por exemplo, ter uma polícia extremamente bem remunerada, eu acho que dificilmente essa polícia se corromperia. Se nós tivéssemos um policial hoje com um salário médio em torno de 15 mil reais, um exemplo, o que talvez seria utópico, eu não sei, mas é um estudo a se fazer, eu acho que dificilmente esse policial se corromperia. Eu acho que o policial ele estaria necessariamente atendendo os interesses da população de um modo geral. Eu não estou dizendo que isso seja generalizado, que 100% dos policiais sejam corruptos, jamais falaria isso. Mas nós percebemos que existem situações pontuais, até em virtude do que a mídia
transparece. Na questão política, eu acho que os políticos também, de um modo geral, devam ser bem remunerados a fim de que não sejam, de alguma forma, corrompidos até pelo próprio sistema. O que eu quero dizer com isso? Se a partir de um certo momento você é bem remunerado para desenvolver aquele papel, dificilmente você se deixará ser corrompido em virtude do sistema. Ou seja, eu ganho bem, eu não preciso me corromper para atingir os meus interesses individuais. Então eu acho que essa questão de trabalhar sem ser remunerado é um pouco demagoga, porque você não consegue se autossustentar em prol disso. Então eu tenho um pensamento um pouco mais capitalista nesse sentido, Paulo. É uma outra visão. Para a gente encerrar, que a gente já deve chamar o programa, senão a gente não fala nada do PROCON no próximo bloco. Mas esse assunto também é importante, é interessante, não é? E também lógico. Força a reflexão do telespectador. Que é o nosso objetivo. Eu sigo nessa linha, eu acho que a nossa sociedade, ela não está evoluída ao ponto de nós darmos esse salto de qualidade, né? Se é assim que a gente pode dizer. Eu prefiro de consciência, né? Exatamente, não seria nem de qualidade, mas sim de consciência. Não estamos maduros a esse ponto, creio eu. E outra coisa, também não vejo problema, mal nenhum, numa boa remuneração, desde que essa remuneração seja o suficiente, né? Ou seja, satisfatória e iniba ali outros problemas. Talvez a gente, numa situação como essa, né, de ausência de remuneração, nós tivéssemos um incremento da corrupção. Não sei, porque será que, ou uma falta de interesse por parte daqueles que vão se colocar, né, à disposição da população, que vão pleitear, enfim. A questão é a seguinte, quando a gente fala de corrupção, tem duas vertentes ali que acabam atingindo diretamente esse tema. Primeiro é a índole da pessoa, não é? Se a pessoa não tem meio honesto ou meio corrupto, ou o camarada é ou o camarada não é, não é? Então, isso vai da índole dele. Ora, se ele tem essa propensão, tem essa pretensão, enfim, por melhor que seja a remuneração, ele sempre vai querer algo a mais ali, algo extra. Esse é um aspecto. O outro, obviamente, vem de encontro à atuação do Estado. Então, obviamente, se você já tem ali uma índole, um caráter que não é dos melhores e uma ausência de punição, de fiscalização, eu acredito, sinceramente, no efeito psicológico da Lava Jato, sobretudo para as próximas gerações, para aqueles que estão vivendo esse momento, né? Porque a Lava Jato começou em 2014, ainda assim, naquele ano e ainda em 2015, pessoas que já eram alvo de investigação continuavam cometendo crimes, quer dizer, com a maior desfaçatez em relação ao judiciário. Não acreditando... acreditam que a investigação continuaria. Exatamente, quer dizer, não acreditando que eles poderiam ser alvos daquela investigação ou de uma outra análise, né, de uma outra ótica naquela investigação. Então, tudo isso vem para mostrar que há sim esse risco, que há sim essa possibilidade e que, portanto, devemos pensar muito seriamente a respeito disso. Tá certo, vamos para um rápido intervalo comercial. Bom Dia Baixada volta já e você continue com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. Os estivadores do Porto de Santos suspenderam definitivamente a greve que estava marcada para começar nesta quinta-feira. De acordo com o presidente do Sindicato dos Estivadores da Baixada Santista, ficou definido que os terminais terão 5 dias úteis para apresentar uma resposta à pauta de reivindicações da categoria. Os trabalhadores querem reajuste salarial de 11%, vale refeição de R$ 30 para os avulsos e mais trabalhadores nas equipes de vinculados. Eu pergunto diretamente para o Maxwell, como é que você avalia essas exigências dos estivadores? É mais uma situação na qual nós temos que refletir em relação à reforma trabalhista, né, Paulo? Eu acho que é de suma importância nós passarmos por esta etapa. A gente vem percebendo agora notoriamente a preocupação do governo, do modo geral, em acelerar a reforma previdenciária, mas precisamos também ter, de alguma forma, uma celeridade no processo da reforma trabalhista. Haja vista inúmeros interesses que estão relacionados a esta questão. Não é só em relação aos estivadores, mas existem outras categorias também que, de certa forma, acabam se utilizando desse artifício da greve para reivindicar as necessidades inerentes àquela própria categoria. E isso, consequentemente, afeta, de um modo geral, toda a cadeia e, consequentemente, a própria economia também. A gente ainda continua no assunto da região portuária e eu pergunto para o Rafael qual foi o desfecho das reuniões entre a Dersa e o PROCON para solucionar o serviço das balsas Santos e Guarujá.
E o Ministério Público. E o Ministério Público. E o Ministério Público, Novela. tanto de Santos Outra quanto do novela. Guarujá, que participaram conosco. Na verdade, a situação ainda está indefinida, vamos assim dizer. O PROCON de Santos, ao menos, ele vem tentando fazer essa intermediação, porque a questão foi judicializada, havia um inquérito civil instaurado pelo promotor de defesa do consumidor do Guarujá em 2007, salvo engano, e uma ação judicial que se arrasta desde 2012. Com sentença favorável proferida no início desse ano, em janeiro. A sentença esta que determina a DERSA, caso seja alcançado o tempo de espera de 20 minutos na fila da balsa, que todas as balsas à disposição sejam colocadas em operação, né, a partir de um número de 6, de 6 para mais. E no início de julho nós tivemos uma reunião com o jurídico da DERSA, na semana passada uma reunião com o presidente da DERSA, questões técnicas foram trazidas, em relação ao funcionamento, ao gargalo na parte fora da travessia, vamos assim dizer, tanto na infraestrutura de Santos, mas em especial na infraestrutura ou na falta dela do lado do Guarujá, sobretudo na Ademar de Barros, e o que nós temos ainda, por conta disso, é uma derradeira reunião, acredito, até o dia 19 de agosto, ainda não temos essa data definida, desta vez um estaleiro da DERSA, para tentar encontrar um ponto ali de equilíbrio ou alguma alternativa que não apenas a judicialização da questão. A gente também precisa deixar isso claro, não temos obviamente a pretensão de resolver em um mês ou em 2 meses um problema que se arrasta há anos aí, não é? E sabemos também da dinâmica em que o serviço é prestado, a gente não prega obviamente que o consumidor, o usuário do sistema de travessia, chegue ao setor de embarque lá e atravesse com o veículo. Mas o que nós queremos, em especial, evitar, e isso foi passado de forma muito clara e objetiva à DERSA e também ao seu presidente, é de que em dias ou em casos em que não há um motivo justificado, a gente nem fala do nevoeiro e há toda uma compreensão por parte de quem utiliza o sistema nesses dias, mas o que a gente quer evitar é que em dias que não há nenhum motivo, nada aparente, se tenha uma fila de espera, como aconteceu em especial dias antes daquela reunião. A gente já tinha a reunião marcada e, se eu não estou enganado, no dia 30 de junho, no dia 2 de julho e numa semana antes, no dia 25 de junho também, nós tivemos, que era um sábado inclusive, uma longa demora na travessia sem que houvesse algum motivo. O PROCON vem tentando também intermediar um compartilhamento de informações entre CODESP, DERSA, PROCON, colocando o aplicativo do PROCON à disposição, site do PROCON à disposição, porque a gente sabe que o tráfego das embarcações, enfim, sobretudo dos navios, também impacta diretamente nesse sistema. Então, peço um pouquinho mais de paciência ao telespectador, em especial aqueles que utilizam o sistema de travessias, para que a gente consiga, até o final do mês, quem sabe, uma resposta mais objetiva nesse papel de conciliador ou de intermediador que o PROCON se colocou, até porque não fazemos parte da ação civil pública e esta ação tramita também por Guarujá. Mas sempre o diálogo, a negociação e toda essa conversa é muito bem-vinda e pode alcançar resultados objetivos mais rápidos do que uma ação judicial que está chegando agora em segundo grau, está indo para o Tribunal de Justiça, então ainda vai demorar aí alguns bons anos. Você sabe, Rafael, agora eu vou falar até como telespectadora também, como eu acredito que muitos telespectadores também estejam pensando dessa forma. Eu acho que a questão em si, da demora na travessia, eu acho que a população até é capaz de entender um pouco mais. Ok, o problema todo é a estrutura que você tem que se habituar a isso, não tem como, a outros usuários furando a fila. Então, assim, além da demora, para você, que causa filas enormes, você tá ali na fila, você vai lá para o final da fila, quase ali na avenida principal que leva à praia, que se eu não me engano é a Avenida Puglisi, né? Puglisi. Você pega uma fila ali quase no viaduto e você percebe vários outros usuários furando a fila, quem conhece um pouco mais o percurso. Então, assim, eu acho que o que falta também não é só a questão da DERSA e da própria prefeitura, buscarem uma solução para as filas, para a demora na travessia. Eu acho que é a questão estrutural do usuário que chegou no final da fila e segue ali durante 1 hora, 2 horas, esperando chegar a sua vez para atravessar, não ter a interrupção de outros usuários furando a fila. Que eu acho que isso, aí não tem como pedir paciência, porque você fica horas esperando. Não. E você fica ali esperando, ainda vem outros usuários e furam na sua frente. Aí eu acho, como telespectadora, eu acho que isso aí a tua paciência
já extrapola. Quando foi idealizada essa travessia, e não era também para a quantidade, não é? Para o volume de tráfego que tem hoje. Melhorou, mas o problema continua. Assim, a questão ela é muito técnica, né? E lógico, eu também não tenho nem essa formação e muito menos essa pretensão lá, né? Porque os técnicos da DERS, obviamente, são treinados e capacitados para isso. A minha formação é jurídica, é outra, ou deveria ser, né? Então eu analiso a questão sobre uma outra ótica, né? E falando ali do direito do consumidor e aplicação do CDC que vale, o que me interessa, obviamente, é o que determina e quais os princípios que regem ali como um serviço que é, não me importa se é público ou não, porque incide de fato a lei. Agora, a gente não pode deixar de considerar, e há muita argumentação positiva nesse sentido, que a estrutura, sobretudo viária, não foi pensada, né, para isso. Então, ora a fila era à direita e atrapalhava o acesso aos bairros, eu estou me referindo ao Guarujá. Se passou para o canteiro central, a fila à esquerda e melhorou de certa forma isso, mas não evita, né, os fura-filas ali, etc. E essa questão, obviamente, tem por detrás também uma falta de educação, de cidadania. Se a gente fura, né? A gente não, porque a gente, de um modo geral, mas enfim, se o brasileiro, né, ele tem por hábito a vantagem, ou querer obter a vantagem, ou furar a fila, ou utilizar a fila preferencial do supermercado quando não faz jus a essa diferença, a esse privilégio, né, se assim a gente pode dizer, na questão da balsa é a mesma coisa, né? Então, há de fato um outro trabalho que precisa ser feito, mas a coisa ainda deve demandar mais algum tempo. E precisa ser feito. Rafael, agradeço sua participação aqui no programa. A gente muda de entrevistado para o próximo bloco. E você continue com a gente. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos com Bom Dia Baixada. Agentes marítimos reclamam da demora no atendimento na alfândega no Porto de Santos. Segundo a categoria, isso acontece por conta do número reduzido de senhas que são disponibilizadas logo cedo pelo órgão. Há relatos de profissionais que vão às 7 horas para a fila e mesmo assim não conseguem ser atendidos. De acordo com o diretor executivo do Sindamar, José Roque, o problema se agravou depois das paralisações dos auditores fiscais. O programa Bom Dia Baixada apresenta a partir de agora o quadro Agenda do Porto, que discute temas relacionados ao maior porto da América Latina. Permanece conosco o empresário e consultor Maxwell Rodrigues. E o nosso convidado especial de hoje é o consultor Fabrício Pierdomênico, sócio-diretor da agência Porto Consultoria, economista especializado em finanças, que já foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento Portuário da Secretaria de Portos, diretor comercial e de desenvolvimento da Codesp e presidente do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Fortaleza. E eu pergunto direto para você, Maxwell, de que forma as várias greves têm afetado aí a dinâmica portuária? Como nós dissemos inicialmente, eu acho que o primeiro passo a ser dado é fazer uma reforma trabalhista e, consequentemente a isso, Paula, nós debatemos também no primeiro bloco a questão da diminuição da quantidade partidária que nós temos hoje no país e eu acho também, no meu entendimento, que isso deveria se refletir também aos sindicatos. Eu acho que hoje a gente tem um volume significativo de sindicatos e eu acho que em alguns momentos certos interesses eles acabam se conflitando também. Eu acho que a gente precisa enxugar para que nós possamos ser mais produtivos. Concorda? Obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Max. Bom dia, a Paula. A questão trabalhista no Porto ela é bastante singular, porque, primeiro, ela é muito diferenciada do que acontece no restante das relações capital-trabalho fora do Porto, né? Lembrando de que houve já uma verdadeira revolução quando veio a primeira lei, a primeira modernização dos portos, então criou-se o ógmo e essa relação ficou um pouco mais organizada. Evidentemente que o mundo mudou, as relações trabalhistas mudaram, a relação capital-trabalho mudou, a modernização do porto requer uma nova discussão com relação a essa relação. É preciso sentar-se à mesa e repensar essa relação. Certo? Hoje nós temos aí os trabalhadores avulsos de um lado, temos os terminais do outro e temos sim uma disputa para saber se esse modelo de avulso que existe ainda no Porto, se ele cabe ou não cabe no atual momento, se cabe ou não cabe na atual economia e com a modernização do Porto. Acho que esse é o ponto principal da discussão. Precisamos refletir se esse modelo pode existir ou não nesse momento,
com a atual conjuntura e com a dinâmica que o Porto Moderno tem. Por falar em Porto Moderno, né, Maxwell, a gente fala toda sexta-feira aqui sobre a questão da necessidade do Porto de Santos em relação a diversos tipos de avanços. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, já que tem esse currículo que nós falamos aqui hoje. A questão portuária, Santos, ele precisa de uma atualização de imediato. Bom, vamos dividir em duas partes. Do ponto de vista da operação portuária, Santos não deve para nenhum porto, se comparado em outros países, em outros continentes, portos do mesmo tamanho. Nós temos uma operação muito eficiente do ponto de vista da movimentação da carga, tirar do navio, ir para o terminal, sair do terminal e ir para o navio. Eu vou pegar 2, 3 exemplos importantes, que são os terminais de contêiner. Pega a Brasil Terminais, pega a Santos Brasil, pega a Embraport, são terminais absolutamente modernos, do ponto de vista tanto tecnológico como do ponto de vista da operação. O que se precisa repensar é o modelo estatal que nós temos hoje. Se a operação ela é privada, o porto continua sendo público. E aí, por ser um porto público, ele tem uma série de problemas, certo? A começar, por exemplo, pela contratação de serviços. O porto ele é responsável pelo condomínio, pela área comum. Então, porto público, a Codesp, qual é o papel da Codesp? Ela não opera mais a carga. Então, não pode debitar na Codesp qualquer coisa com relação à movimentação da carga. Mas ela cuida dessa infraestrutura. E para cuidar dessa infraestrutura, ela é obrigada a recorrer às leis da administração pública. E aí começa todos os problemas, todos os atrasos, toda essa discussão sobre acesso, seja ele terrestre, seja ele aquaviário, dragagem, tudo isso ela é fruto, basicamente, porque a gente tem um modelo de gestão do porto internamente que ele é público ainda. Eu queria inicialmente agradecer a presença do Fabrício, até por estar presente conosco, e a gente percebe que a cada semana o quilate dos nossos convidados vem aumentando. Sim, estou percebendo isso. E fruto disso, Fabrício, eu acho que você foi bastante feliz na sua colocação, principalmente quando você relaciona as questões aí da movimentação operacional dos portos, relacionados aí a alguns players como Santos Brasil, Embraport e, consequentemente, a BTP, mas nós podemos perceber também que existe uma demanda internacional que, de certa forma, ela vem pressionando os portos para que eles tenham uma diminuição nos custos operacionais que hoje existem no Porto de Santos e também nos outros portos. Haja vista que esses custos também estão relacionados não só à carga trabalhista que nós temos, mas também, consequentemente, à falta de agilidade na movimentação fora dos terminais privados, fruto da falta de infraestrutura. E isso nós podemos perceber que reflete em outros terminais privados que têm diminuído de forma significativamente a movimentação das suas cargas. Então, no meu entendimento, eu acho que o papel do poder público é efetivamente esse, ser um síndico desse condomínio e prover com a maior agilidade possível essa infraestrutura para que os terminais que sejam privados hoje tenham uma menor capacidade relacionado a esses players que nós pontuamos, também possam ser competitivos. Faz jus essa análise, Fabrício? Estou correto em analisar dessa forma? Veja só, diminuir custos é sempre um processo bastante interessante. Quando a gente fala em diminuir custos em portos, nós estamos falando de diminuir custo Brasil. Nós estamos falando em aumentar a competitividade do Brasil lá fora, tanto quando a gente importa como exporta. Avançamos muito, Max. Paula, para você ter uma ideia, há 25 anos atrás, um container custava em torno de $500 para ser movimentado no Porto de Santos. $500. É só fazer a conta por 3, você vai ver quanto que dá isso. Hoje, o Porto de Santos, e a gente naquela época olhava os outros portos e falava assim, lá fora é 100, 120, $130, olha quanta diferença, não é possível, Santos é caro, Santos é isso, quer dizer, a gente tinha um monte de adjetivos ruins para o Porto de Santos. Você olha hoje, nós quase chegamos a $130. Ou seja, em pouco mais de 2 décadas, o Porto conseguiu sair de um patamar de $500 para alguma coisa em torno de $120, $150 a preços de hoje. Mas porque aumentou a competitividade.
porque teve tecnologia, porque houve investimento intensivo em capital. Eu acho que a questão não é nem a competitividade, é a qualidade do serviço que os terminais privados, quando houve os arrendamentos, propiciaram. Por isso que eu falo, você pega os terminais de container, compara com qualquer terminal lá fora, não perdão para ninguém. Agora, as relações trabalhistas no Brasil são diferenciadas? São. Isso traz custos? Traz. Precisa sentar na mesa, sentar com os trabalhadores e dizer, não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, vamos conversar, vamos ver que modelo, que cabe nessa modernidade que hoje o Porto tem, o que cabe nessa relação, como pode se diminuir custo, sem abrir mão nunca da qualidade. Tá? Então é isso, acho que a procura por redução de custos, ela é sempre bem-vinda. Dizer o seguinte, já se avançou bastante. Vou chamar um rápido intervalo comercial, Maxwell, rapidinho, senão a gente não vai ter quase tempo nenhum no próximo bloco e vai acabar perdendo aqui alguma linha de raciocínio. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você fica com a gente e voltamos já. Voltamos com o quarto e último bloco do programa Bom Dia Baixada. Eu chamei o intervalo comercial e interrompi. Maxwell, por favor, Maxwell. Não, de forma rapidamente. Alguma, Paula, que o assunto é bastante importante. Sim. E a gente tem que debater, principalmente fruto do maior porto da América Latina, que está aqui do nosso lado. Quando a gente comentou na questão da operacionalidade, da eficiência operacional, nós percebemos também que internacionalmente os portos hoje, eles focam-se muito na movimentação e não na armazenagem. E aqui no Brasil a gente ainda percebe que existe uma força muito grande para que os terminais continuem fazendo, principalmente aqueles que têm acesso à água, fazendo armazenagem de cargas e também a movimentação, o que não é uma grande verdade hoje nos principais portos mundiais. Então, no meu entendimento, eu queria saber a opinião do Fabrício, se nós vamos também passar por esta transformação dentro em breve, ou o Brasil vai continuar sendo um país que tem terminais privados que operam e, consequentemente, também armazenam cargas, Fabrício? Bom, Max, diminuiu bastante o tempo de espera da carga no terminal. Agora, isso não depende apenas do terminal, não depende apenas da operação. Veja só, a carga chega, ele tem que ser liberado pela alfândega, tem que ser liberado pelo Ministério da Agricultura, dependendo da carga, tem que ser... São N autoridades que vão atuar sobre essa carga. Então, o que tem que ser feito é que essa agilização desses intervenientes, que eles possam ser rápidos e possam liberar essa carga o mais rápido possível. Porto é passagem, não é para a carga ficar, e você tem toda a razão, certo? E o que depende, eu tenho certeza do que eu estou falando, não depende apenas então somente do terminal. Há uma soma de autoridades que precisam rever os seus processos para liberar essa carga mais rápido. Vamos falar um pouquinho de dragagem? Em que pé está a situação da dragagem hoje? Volta, não volta? Está na questão da licitação? O serviço paralisou, voltou, licitação novamente? Pois é, a palavra-chave se chama licitação, tá? Porque todo mundo sabe que o Porto de Santos e todo porto que é estuarino, o que é o porto estuarino? É aquele porto que é abrigado naturalmente, como é o nosso, né? Não é à toa que os portugueses, quando chegaram aqui, escolheram Santos. E aonde escolheram para poder atracar, porque as águas eram abrigadas. Isso vale para Paranaguá, vale para o Porto de Rio Grande, vale para uma série de Itajaí. São todos portos que são estuarinos e têm água, são abrigados naturalmente. A água é abrigada naturalmente. Ele tem um grande problema, recebe muito sedimento, né? Porque ele é irrigado por rios, né? E esses rios trazem sedimentos, além da própria maré. Quando você tem um porto estuarino, a dragagem ela é necessária e ela é sempre, e ela é quase cotidiana. Todo mundo sabe isso, o porto é centenário, todo mundo sabe isso. Por que as coisas não acontecem? Justamente o que a gente estava falando no primeiro bloco. O síndico desse condomínio, ele é um ente público. E como ente público, ele obedece a leis rígidas, leis de licitação, formas de contratação, que é diferente do privado. O privado, ele vai, olha, compra, traz e o serviço é prestado. No serviço público, as regras são outras. E nessa regra é que está acontecendo uma série de problemas. Porque, além da demora burocrática que acontece naturalmente, quando o edital é publicado, você tem ainda disputa entre os players, que um tenta
impugnar o outro, um tenta impugnar o edital, e isso vai arrastando essa contratação. O serviço fica parado. E o serviço fica parado, e quem paga o preço final é a sociedade. É você, eu, todos nós. Porque quanto menos dragagem tiver, mais custos, e aí voltamos ao que o Marcos bate na tecla. Custo, temos que diminuir custo. A dragagem é custo na veia. Porque se o navio não pode entrar e carregar toda a carga que ele poderia potencialmente carregar, quando ele tira a carga, ou ele atrasa a saída dele, tudo isso é custo. Há 1 ano e meio atrás, o governo federal propôs para a sociedade, por meio de audiência pública, uma revisão dessa regra. Qual seria a revisão? Era permitir a concessão do serviço de dragagem para iniciativa privada. Algo parecido com o que fez com as estradas. Porque dragagem, na verdade, o que é a dragagem? É a manutenção da estrada, com muitas aspas, que o navio usa para entrar no porto e atracar. Sim. Esse canal, manutenção da profundidade desse canal. O governo propôs lá atrás o seguinte, olha, que tal fazer a concessão para que a iniciativa privada fizesse isso e cobrasse um pedágio? Seria excelente se isso acontecesse. Porque, de um lado, você não tem gente que não sabe que tem que dragar. O problema não está no fato de não saber. Sabe que precisa dragar, sabe que isso é um serviço que precisa ser feito. A legislação acaba atrapalhando nesse sentido. A falta de planejamento acaba atrapalhando nesse sentido. Qual é a melhor forma? A melhor forma é fazer a concessão para a iniciativa privada da manutenção e do aprofundamento, se for necessário, desse canal. Em Santos e no Brasil inteiro. Maxwell. E principalmente a Codesp exercer o principal papel que ela deveria, que é a fiscalização de todo esse condomínio, né, Fabrício? Uma vez que você consegue fazer a concessão das principais atividades, haja vista a burocracia que existe dentro da iniciativa pública para a contratação de serviços que são de suma importância, a Codesp por si só, não só a Codesp, mas como todos os outros órgãos que fazem parte da fiscalização portuária, começam a despender esforços para o core do negócio, que é, consequentemente, a fiscalização. Ou seja, é muito mais saudável ter a Codesp fiscalizando uma concessão para que aquela concessão faça aquilo pelo qual ela foi contratada, do que, consequentemente, ficar única e exclusivamente demandando esforço para defender uma licitação que não consegue avançar. Hoje, nós percebemos aí que principalmente a área jurídica desse órgão despende um esforço gigantesco. E quando a gente fala em esforço, é custo, né? A sociedade está pagando por esse custo para poder fazer a representatividade para a contratação de um serviço que é de suma importância. Então, é algo extremamente utópico, no meu consentimento, ter uma situação como nós estamos vivenciando hoje. Eu comentei em outros blocos, eu tive com o Barbalho há 1 ano e meio atrás, onde ele esteve na cidade de Santos para assinar a ordem de serviço da dragagem. Isso não foi feito. Então, de 1 ano e meio para cá, nós estamos ainda vivenciando a mesma situação de sempre, né? Então, o que eu falei já anteriormente, Max, o problema está exatamente nessa burocracia para a contratação. Além disso, você tem uma divisão hoje. Você está em Brasília a contratação da dragagem de aprofundamento, ou seja, qualquer projeto para aprofundar o canal além dos 15 metros, ela está em Brasília. Em tese, deveria também a manutenção estar em Brasília, pelo menos é o que diz a lei. Uhum. Porém, a própria Brasília, a Secretaria de Portos, delegou para que a Codesp fizesse a dragagem de manutenção. Pois bem, a licitação é o problema. Eu não sou contra a licitação, o problema é que a licitação tem atrasado a contratação desse processo. E não tem como a Codesp fazer de forma diferente. Tem que licitar, assim manda a lei, assim determina a lei. O que a gente precisa pôr na mesa é o seguinte, esse modelo está mais do que esgotado, não serve mais. Temos que inovar. Tá? O próprio governo já tinha dado a direção, eu não sei por que parou. Né? Tá lá.
aqui o recado ao governo federal, está tudo pronto, as audiências públicas foram feitas, as contribuições foram feitas, retomem esse debate, vamos repensar e colocar para discussão a possibilidade da concessão para a iniciativa privada da dragagem. Com certeza a gente vai agilizar bastante esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço prestado ao Porto de Santos. Vamos às considerações finais, temos 2 minutos, Maxwell. A fim de finalizar, no meu entendimento, Fabrício, telespectadores, eu acho que está mais do que na hora da comunidade portuária, e quando eu falo comunidade, são todos os atores terem uma representatividade no governo federal. No meu entendimento, foi extremamente ruim para o segmento ter a extinção do Ministério dos Portos, e nós podemos perceber hoje que cada vez mais a CEP ela vem sendo esvaziada e perdendo representatividade dentro do governo federal. Nós temos que unir essa comunidade que nós temos hoje, eu não estou falando só de Porto de Santos, mas também como de outros portos, para que nós possamos consequentemente, ter uma representatividade dentro do governo federal. Haja vista que os portos brasileiros representam mais do que 20% do PIB nacional. Bom, primeiro agradecer a oportunidade e dizer que a gente, de fato, pensar e repensar os portos ela é sempre uma necessidade. E aí eu faço coro ao Maxwell, eu mais uma vez lamento a extinção da Secretaria de Portos enquanto ministério. E espero que a gente possa futuramente continuar debatendo esse tema tão pungente que é a questão portuária. E agradecer mais uma vez a oportunidade. E aí a gente encerra o programa de hoje com a filhinha do Maxwell aqui, já que é Dia dos Pais. Queria agradecer, Fabrício, a sua participação aqui. Esse espaço é para que a gente realmente traga pautas importantes para o maior porto da América Latina, e eu tenho certeza que as suas informações agregarão e muito, não só a grandes empresários que ocupam esse condomínio que é o Porto de Santos, como a gente costuma falar, mas também principalmente para o nosso telespectador. Maxwell, parabéns também pelo Dia dos Pais. E feliz Dia dos Pais para todos os pais. Um ótimo Dia dos Pais. Um excelente fim de semana. Obrigado mais uma vez pela sua presença todas as sextas-feiras aqui. Bom Dia Baixada fica por aqui. Tenha um excelente fim de semana. Feliz Dia dos Pais para o meu pai e para todos os pais desse Brasilzão que precisa de muito amor neste domingo, assim como todos os dias. Até segunda. Tchau, tchau.